Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos aqui, senhor presidente, ou quase todos os deputados e as deputadas têm a sua assessoria de imprensa. E, obviamente, que a sua assessoria de imprensa é responsável pelas matérias que escreve, mas que passam pela supervisão dos senhores deputados, das senhoras deputadas. Qual não seria a surpresa, deputado Guto Silva, de um assessor de imprensa que relatasse, por exemplo, o comentário feito por um dos senhores ou uma das senhoras em uma das suas viagens ao interior do estado, ou mesmo aqui em Curitiba, e este comentário fosse interpretado por um setor, ou por um segmento, ou por pessoas, deputado Paulic, que se incomodassem e, ao invés de questionar o deputado ou o seu gabinete, passassem a fazer processos contra os jornalistas de forma a inviabilizar, inclusive, profissionalmente esta pessoa, fazendo com que respondesse a mesma ação em diversas comarcas do estado, de modo que ele teria que usar todos os dias teria que usar o seu tempo para responder ao mesmo processo, feito de forma diferente, pela ofensa, teoricamente, que teria sido feita. Eu fico me perguntando se o jornalista, o deputado XYZ, que fez o posicionamento da Assembleia, reproduzisse o discurso e fosse processado, se nós iríamos ficar quietos. Obviamente que não. Fico aqui me perguntando, às vezes, e nós temos diferença, deputado Romanelli, com o posicionamento, por exemplo, que toma a APP, ou toma o sindicato, ou toma a Polícia Militar, ou toma a Federação das Indústrias. Vossa Excelência esteve na Federação das Indústrias e lembra que o presidente da Federação das Indústrias foi extremamente duro quando fez críticas, algumas delas absolutamente infundadas, aos deputados desta casa. E eu imagino se um deputado aqui tivesse questionado, como aliás o deputado Romanelli fez, o pronunciamento do presidente da FIEP, e ao invés da FIEP entrar com um questionamento contra o deputado Romanelli, passasse a processar o jornalista que fez, estou dando o exemplo, deputado Romanelli, sobre a situação que o senhor colocou aqui na tribuna quando esteve na posse da FIEP. Ao jornalista, o deputado Romanelli, que tivesse feito a matéria. E aí cada sindicato ligado à federação entrasse com a mesma ação, a inicial exatamente igual, em cada uma das comarcas do estado, para obrigar os jornalistas a irem até lá, responder e voltar todos os dias. Por que não fazer isso, então, com aquele que originou a matéria, ou que é responsável pela matéria? Pois bem, estou fazendo esse preâmbulo, senhores deputados, porque é exatamente essa situação que vivem hoje alguns jornalistas aqui do Paraná. Recentemente, nós tivemos uma matéria feita pelo jornal Gazeta do Povo e reproduzido pela rede de televisão, a RPC, onde se colocava os valores que recebiam os juízes do Paraná, os desembargadores e os promotores do Ministério Público. São mais de 1.000 juízes, cerca de 1.000 promotores e uma quantidade de 100 e tantos desembargadores. Entretanto, todos eles entenderam que era uma matéria, poderiam discordar, mas era uma matéria de cunho jornalístico. Para a surpresa dos jornalistas, do Chico Marés, do Euclides Lucas Garcia, que alguns aqui conhecem, do Rogério Galindo, e pior, dos analistas de sistema, Evandro Baltman, que foi quem fez a pesquisa, e o infografista, aquele que faz o infográfico, colocando os salários, Guilherme Storck, todos da Gazeta do Povo, 30, 40 juízes e mais alguns promotores resolveram, porque se sentiram ofendidos, entrar com uma ação contra os jornalistas e contra esses dois funcionários também. E eu não faço aqui a defesa da editora Gazeta do Povo, que não é meu papel. Isso ela já tem quem faça. Faço a defesa
e aí encaminhei aos senhores deputados, inclusive a pedido dos sindicatos jornalistas e também à Comissão de Direitos Humanos, dos jornalistas e desses outros dois profissionais. Porque é um absurdo que um juiz se sinta, deputado Hussenbach, incomodado porque o seu salário, que está no portal da transparência, saiu no jornal, e isso criou um constrangimento público para ele. Ora, quem não quer ter seu salário revelado vai para a iniciativa privada. Aqui todos os deputados têm o salário revelado, todos. Está lá, o presidente colocou, inclusive aprimorou o portal da transparência para que todos pudessem ter acesso. Todos. E nenhum deputado processa o jornal porque coloca o seu salário. Agora, mais surreal do que isso, é nós vermos que, além de indignados, os juízes e promotores entraram com a mesma ação em 30, 40 comarcas diferentes. O que faz com que estas pessoas aqui passem a fazer o tempo todo, viagens pelo interior do Paraná para responder o mesmo processo. De manhã em Toledo, no final do dia em Capanema, no dia seguinte em Londrina, depois em Curitiba, aí depois vai para a União da Vitória, volta para Foz do Iguaçu. É surreal. Isso não é buscar justiça. Não é buscar reparação. Tem outro nome. E eu acho que nós temos que ter o cuidado de não fazermos de um processo que, por ser permitido pela posição que ocupamos, um processo de vingança, que é muito perigoso, e que nós vamos fazer o cerceamento, inclusive, a qualquer jornalista de fazer qualquer matéria sobre qualquer tema, sob pena de, o fazendo, vir a responder processo, não pelo que fez, mas o processo porque alguém se sentiu ofendido. E aí eu entendo. Tentei falar hoje com o doutor Frederico, inclusive, e a posição da MP é que é um número muito pequeno de juízes, e claro, cada um deve se manifestar conforme acha que foi a ofensa. Mas a pergunta, deputado Nelson Justus, a pergunta que eu faço é: por que, primeiro, não ser uma única ação, se são todas exatamente iguais? Segundo, e aí a minha curiosidade é maior ainda, por que não processar o senhor Guilherme Cunha Pereira, que é o dono da Gazeta do Povo? Por que não processar a senhora Ana Amélia Pereira Filizola, que é dona da RPC? Que é a lógica. Ora, se o deputado Nelson Justus está ofendido porque houve uma matéria que de alguma forma, criou um constrangimento ou o contrariou, o senhor processa o dono do jornal, não processa o jornalista. Agora, processar o jornalista é tentar antecipadamente fazer com que haja uma autocensura. Se isso ocorre com o principal veículo de comunicação do Paraná, com a rede de televisão, que sabidamente tem um poder muito grande no estado do Paraná, o que acontece, deputado Romanelli, com o jornal de Cornélio Procópio, que Vossa Excelência tem base eleitoral, se o jornalista de lá colocar qualquer matéria sobre qualquer pessoa que se sinta incomodada, ele vai ser destruído. Eu não estou dizendo que o jornalista tem salvo-conduto. Eu estou dizendo que há limites para que as pessoas, quando ofendidas, busquem reparação. O próprio sindicato aqui fez esse mesmo ofício, encaminhou à Federação Nacional dos Jornalistas. Encaminhou também ao Ministério da Justiça, para o senhor Alexandre Moraes. Encaminhou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, e não havia encaminhado a esta casa. E, obviamente, que quando encaminhou a esta casa, nós nos surpreendemos, porque, volto a dizer, nós não podemos julgar todos os outros 970 magistrados e desembargadores pela ação de 30, 35 juízes. Nós não podemos julgar os 800 promotores, 700 promotores, por 2 ou 3 promotores. Agora, nós precisamos vir à tribuna, no mínimo, pedir racionalidade. E eu acho que com isso todos concordam.
Não há como eu me sentir ofendido porque o jornal falou A, B ou C, e aí eu abrir um processo contra o jornalista em cada um dos locais do Paraná onde for possível, para obrigá-lo a fazer diariamente, e o Euclides está fazendo isso, o Chico Marés está fazendo isso, o Galindo está fazendo isso, os outros dois funcionários na sequência, deputado. Tanto, e isso, deputado Romanelli, isso me deixou mais surpreso, porque o infografista, ele fez o infográfico. O outro fez a pesquisa, e o juiz achou que foi ofendido, porque fez a pesquisa, foi lá no portal de transparência e colocou o seu salário. Mas será que o juiz não sabe que o seu salário está no portal de transparência, inclusive o seu auxílio moradia? Ah, mas eu fui constrangido na cidade. Volto a dizer, é fácil, é só não ser servidor público. Pedindo indenização que supera hoje, se todos forem, as ações obtiverem êxito, forem condenadas, em dezenas, centenas de vezes o patrimônio que as pessoas têm. Então, o que nós estamos solicitando? Um mínimo de racionalidade e de respeito. Porque me parece que, nesse caso específico, está faltando, sim, racionalidade e respeito, inclusive, à liberdade de imprensa. Lhe concedo a parte do deputado Romanelli. Deputado Tadeu Venere, primeiro eu quero aqui publicamente parabenizá-lo, porque é um parlamentar corajoso ir à tribuna, abordar esse tema, colocar o dedo na ferida de um tema que tem sido evitado de ser debatido e discutido. Só muito recentemente a imprensa nacional acabou discutindo essa questão, até porque o próprio jornal, a Gazeta do Povo e o Grupo RPC, o mais poderoso do Paraná, aparentemente não teve a coragem de abordar a questão, né, da forma com que Vossa Excelência tem e faz dessa tribuna. A mim parece que a Gazeta do Povo e a RPC são veículos de comunicação extremamente importantes, inclusive, para a democracia, e creio eu que os juízes que se sentiram ofendidos, os promotores e outros, diga-se de passagem, outros servidores públicos, inclusive professores, que se sentiram ofendidos quando foram divulgados os seus salários nos sites, né, como são e como devem, como são também os salários de todos os servidores públicos divulgados aqui na Assembleia Legislativa, inclusive os nossos subsídios são todos eles divulgados no portal da Assembleia Legislativa. Eu digo isso porque, claro, nós conhecemos o Rogério Galindo, nós conhecemos o Euclides Garcia, nós conhecemos o Chico Marés, que são profissionais da área de imprensa e que seguiram uma linha editorial ditada pelo jornal. Exatamente. Então, eu entendo que se o magistrado, o promotor, o procurador, esteja se sentindo ofendido com o conteúdo, o teor da matéria, que movam, ou seja, conforme preceitua a legislação em vigor, inclusive já fizeram o direito de resposta, com base, aliás, na lei do senador Requião, para poder ter a sua versão publicada, uma grande ironia de passagem do destino, ter que recorrer à lei Requião para poder ter direito de resposta no próprio veículo. Eu entendo assim, que a direção da empresa e a pessoa jurídica, né, tem que responder, claro, se houver alguma lesão, a honra, não só a honra, no caso, também aos danos morais, que muitos alegam ter sofrido, e estão com esse tipo de direção no juizado especial. Agora, o que a mim parece é que se foi assim, acessoriamente imposto àqueles que executaram a feitura da matéria, uma pena acessória, né, que é no caso das ações do juizado especial, repetidas, enfim, da forma com que elas estão, e que, claro, tirou esses jornalistas da atividade. Agora, eu entendo assim, o país tem, acho que pelo que seja, foi feita uma representação do Conselho Nacional de Justiça, o próprio Tribunal de Justiça tem avaliado o tema, pelo que sei. Não, eu penso que no segundo grau, as eventuais condenações que possam sofrer esses profissionais poderão e deverão ser revistas, não é? Aqui quando, obviamente, no órgão colegiado. Eu digo isso no sentimento que a liberdade de expressão e manifestação do pensamento é o que ilumina a Constituição
da República Brasileira. Por outro lado, eu mesmo já experimentei uma vez que me senti ofendido, violado no meu direito de imagem por um órgão de comunicação. Acabei tendo um prejuízo, inclusive, de R$10.000 de honorários que eu tive que pagar da parte adversa, porque o juiz disse que eu tinha que estar sujeito à crítica porque exerço uma função pública. E eu entendo que, malgrado a divulgação do valor percebido de subsídio, de indenização, e aí, claro, muitas vezes se manipula. Eu acho que é isso que ofendeu a muitos magistrados, né? Porque o valor que foi divulgado era o valor acumulado de reajustes salariais administrativos que foram concedidos, férias não gozadas e indenizadas. Deputado Romanelli, só me permite, não, eu acho que, por isso, o direito de resposta. Claro. Porque Que foi esclarecido exatamente isso. O direito de resposta, e talvez a Gazeta, pela primeira vez, tenha dado o direito de resposta com uma página inteira. Foi exatamente por esse sentido. Então, eu não entendo eu soube de um magistrado, inclusive, que numa dessas ações alegou lá o seguinte, falou aqui, ó, minha ex-mulher acha que eu ganho isso, tanto por mês. Não ganho, porque era um acúmulo de verbas. Assim, um caso pessoal, é o preço da dor que a pessoa teve que pagar, discutir na vara de família uma revisão da pensão que concedia ao filho. Veja, eu estou dizendo isso porque, assim, o tema, na verdade, é de uma grande amplitude. Vossa Excelência aborda na tribuna, eu abordo sobre alguns aspectos do tema, mas eu entendo assim, que a liberdade de expressão e manifestação do pensamento prevalece, ela ilumina. Entendo que as ações judiciais, por outro lado, que não pode parecer, o que está aparecendo, o que está sendo dito, que pode ser uma vindita. Eu espero que não é nenhuma ação articulada pela Amapar, é uma instituição, entidade que está acima. Aliás, há um movimento no Paraná, na chamada República de Curitiba, dos juízes pela democracia, dos magistrados livres. Então, eu entendo assim, que democracia pressupõe, de fato, um grande debate sobre tudo e sobre todos, que, aliás, nós estamos sujeitos aqui, né, diariamente, cotidianamente. Obrigado, deputado Romanelli. Eu me preocupo, e é por isso que eu venho à tribuna, deputado Guto, porque eu fico imaginando, nós tivemos um debate aqui bastante intenso, quando houve o projeto de lei para votarmos o auxílio moradia. Bastante intenso. Recebemos a visita de dezenas de magistrados. Vossa Excelência receberam nos seus gabinetes, com certeza, todos receberam magistrados nos seus gabinetes. Todos, sem exceção. A mesma coisa com o Ministério Público, que é natural, é normal, é legítimo. Fizemos um debate aqui com desembargadores e juízes, juízas e promotores, ocupando essa tribuna e aquela tribuna por horas. E ali não havia constrangimento, embora todos soubessem o valor, senhor presidente, que estava sendo debatido. Em nenhum momento aqui foi omitido que o que se pretendia naquela lei era a regulamentação de R$4.000, um pouco mais, um pouco menos do que isso, para cada magistrado, independente de ter ou não ter imóvel, e que, obviamente, abrangeria a todos, indistintamente, menos os aposentados e pensionistas. Seria surreal se qualquer um, deputado ou deputada, tivesse uma posição divergente, ou mesmo que ela fosse convergente com aquela proposta, colocasse no seu jornal e, por razões diversas, o magistrado lesse o jornal, se sentisse ofendido e passasse a processar o jornalista em todas as comarcas do Paraná, ou ter 200 ou 300 ações. Isso não se faz. Por isso que eu procurei hoje o presidente da Amapar, porque, senhor presidente e senhores deputados, doutor Frederico, e o doutor Frederico, por quem eu tenho um grande respeito, o doutor Frederico Mendes Júnior, me procurou pelo menos 4 vezes durante o período da votação do projeto aqui do auxílio moradia, fazendo o seu papel.
como me procuraram quando era para votar o auxílio livre, que nós fomos contra e nem colocamos em votação. Aliás, não existe lei para isso. Fazendo o seu papel. Como procuraram também outros segmentos do Ministério Público, da Magistratura, da Defensoria, que é o seu papel e é legítimo. E nós sempre os recebemos como sempre esperamos ser recebidos, enquanto uma relação republicana. O que não dá é para nós, por alguma razão, nos sentirmos ofendidos ou contrariados ou desrespeitados e nos comportarmos como se estivéssemos no império. Porque eu sempre falo que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quem se expõe, por alguma razão, publicamente, e o faz com legitimidade, para buscar determinados ganhos para a sua categoria, obviamente que as pessoas, ao receberem este benefício ou esta conquista, também, no viés contrário, tem, deputado Romanelli, que ficarem, em algum momento, expostos a que todos saibam que ganham. Ou alguém pensa que o deputado vota, e nem vai votar, mas vota um reajuste aqui, e ninguém fica sabendo, ou nós não... Claro, nós vamos expor para todo bônus tem um ônus. É uma lei universal. Não há como você esconder isso. Agora, me incomoda, e repito, me incomoda que nós tenhamos dezenas e que, segundo algumas pessoas comentaram, mas isso é um comentário que não deve ser levado a sério, porque seria tão insano que não poderia ser real, poderiam ser centenas. Ora, nós sabemos que o juizado especial criminal, ele é feito para que as pessoas, quando acionadas, tenham que responder individualmente e presencialmente. Presencialmente. Por isso, a necessidade que esses jornalistas, e mais surreal ainda, que já seria surreal você processar o jornalista e não o dono do jornal, e não o dono da RPC, mas mais surreal ainda, você processa quem fez o gráfico, você processa quem fez a pesquisa. Meu Deus do céu, eu fico imaginando em que tempo as pessoas pensam que nós estamos vivendo. Será que querem que, ao invés de colocar valores, coloquemos receitas de bolo, como se fazia em 68 e 72? Certamente que não. Então, faço um apelo, novamente, à MP, ao doutor Frederico, por quem tenho grande respeito, à Associação do Ministério Público, para que nós consigamos chegar, minimamente, a um entendimento e tenhamos uma unificação destas, que são ações que, como disse o deputado Romanelli, talvez, ao chegar ao segundo grau, não prosperem, mas até lá serão meses de martírio. E isso não engrandece ninguém, isso não torna melhor ninguém, isso apenas abre um precedente, professor Tercílio, apenas abre um precedente onde, amanhã ou depois, qualquer um dos senhores, qualquer uma das senhoras, que faça qualquer tipo de pronunciamento público e o seu jornalista, a sua jornalista publique, venha a ser ele ou ela jornalista processado por todos aqueles que se sentirem de alguma forma atingidos no estado do Paraná inteiro, o que seria um suicídio e definitivamente seria o fim do parlamento, porque não haveria espaço para se falar mais nada e muito menos para se publicar mais nada. Faço aqui mais uma vez, encerro, fazendo um apelo. Cada um tem um papel na nossa história, cada um tem um papel na sociedade, mas nós não temos o direito de, ao reivindicarmos direito, fazemos que, para obtermos direitos, tenhamos posições que chegam muitas vezes próximo à vingança. Isso não ajuda ninguém, nem aos juízes que estão demandando, muito menos aos jornalistas que hoje fizeram a matéria e que hoje percorrem o Estado numa van para cima e para baixo. Porque se amanhã, e Deus queira que não ocorra, ocorrer qualquer tipo de situação com essas pessoas, nós sabemos que, em parte, a responsabilidade indireta
por situações como essa, que poderiam ser resolvidas com diálogo, mas que se prefere fazer com constrangimento. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.